estrofe de número 5. Salmos 30. Salmos 35 diz assim: porque a sua ira dura só um momento, diga graças a Deus. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos diante do teu altar, diante da tua presença, a Deus, para louvar o teu nome, para exaltar a ti e para crermos que o Senhor tem um plano, um projeto diferenciado para todos nós. Mas o que nós podemos, meu Pai, fazer depois que nós lemos esta palavra, se não é retê-la em nosso coração e colocá-la em prática. Meu Deus, que cada pessoa agora, ao ouvir, a Deus, possa compreender o que virá ou o que fica depois de uma tempestade. Fala conosco, ministra em nosso coração, no nome de Jesus. Amém? Olha que interessante esses salmos. Coloca de novo a primeira parte. Olha que fala sobre esta promessa, porque a sua ira dura só um momento. E há pessoas que às vezes pregam um Deus que é ruim. O nosso Deus não é ruim. O nosso Deus, ele é maravilhoso, digam amém. O nosso Deus não é punitivo. O nosso Deus não aplica força para destruir as pessoas. É a própria humanidade, é o próprio homem que acaba se destruindo exatamente baseado nas decisões que tomam, no caminho que percorrem e naquilo que querem fazer. Agora, como que nós podemos falar de um Deus que diz que no seu favor está a vida? Ou seja, a nossa vida está baseada naquilo que Deus faz para nós, exatamente sem nós merecermos. Às vezes nós não merecemos. Então o salmista, ele começa a falar sobre este Deus que nós precisamos crer e acreditar. A esse Deus que nós devemos devoção, que nós devemos adoração e temor a Ele. Quando nós agimos de maneira que nós desconsideramos Deus, na atitude que nós tomamos, nós voltamos as costas para Deus, nós não respeitamos a deidade dele, e ao mesmo tempo pedimos para Deus, com a nossa atitude, com aquilo que nós fazemos, e falamos: Deus, sai da minha vida, porque eu não lhe quero. Quando nós desrespeitamos o temor, a presença do Espírito Santo, é a mensagem exata que nós estamos dando para Deus, que nós não queremos Ele perto de nós. Nós queremos que Ele fique muito longe de nós. As nossas atitudes falam muito mais do que o choro que nós apresentamos diante dEle, do que as nossas angústias. Sabe uma pessoa que às vezes ela procura ajuda em todos os sentidos? Ela busca ajuda aqui, ela busca ajuda ali, mas no momento em que é para ela fazer e tomar uma atitude, ela não toma. Qual é o recado que esta pessoa está dando para geral e principalmente para a vida dela? Que a vida dela não importa. E a vida importa. Diga para o teu, a tua vida importa. Diga, valorize a sua vida. Então, o que nós devemos valorizar? Como tema dessa mensagem, o que fica depois da tempestade. Há um processo de superação, é um processo de maturidade em que nós vemos e vivemos através desse texto, maturidade espiritual, transformação espiritual, transformação geral na nossa vida e pessoal. Algo pessoal que acontece diante de nós, diante de tudo aquilo que nós apresentamos diante de Deus, e que nós não devemos nos deixar vencer pelas adversidades, pelas coisas que acontecem diante de nós. O Senhor Jesus, quando orienta Paulo, quando o apóstolo Paulo recebe uma palavra de Deus, o Senhor fala assim, eis que uma grande, diga grande, e oportuna, diga oportuna, porta se me abriu, diga uma grande e oportuna porta, pode se abrir na minha vida. Logo em seguida ele fala assim, mas há grandes adversários. E às vezes o que a gente pensa,
que o grande adversário, aquele que está com os braços abertos e pronto para destruir, pular em cima da gente e acabar com a gente, destruindo toda a nossa vida. Mas, às vezes o adversário, ele está simplesmente olhando, cruzando os braços, olhando para aquela situação em que nós estamos vivendo, exatamente pronto para o meu dublê. Só está esperando uma atitude errada que nós tomamos. Meus irmãos, o diabo, ele não toma o nosso corpo para fazer as coisas, ainda que ele possa incorporar em alguém, que se assim permitir. Mas o diabo não pensa por nós, o inimigo não pensa por nós, ele não toma atitude por nós, ele não toma as decisões por nós. Todas as coisas quem faz somos nós. Então, se o inimigo está à espreita, nós temos que ter o entendimento que nós não podemos ser prejudicados, porque uma porta se abriu para nós, uma oportunidade veio diante de nós, e as oportunidades elas vêm, e as oportunidades elas vão. A oportunidade que você perdeu ontem, perdeu, acabou, simplesmente acabou, não vem e volta, não volta mais, não. E quando a gente olha para todas essas oportunidades que Deus tem nos colocado, e cada oportunidade que é desprezada, que é lançada fora, nós ficamos meditando, nós ficamos pensando e ficamos depois lamentando sobre aquilo que foi, no momento em que nós precisamos caminhar. Quando o que fica depois de uma tempestade, de um grande problema, de uma grande aflição, de que você passa na sua vida? Em primeiro lugar, a dor é passageira, mas o aprendizado é eterno. Sabe o que significa isso? Inteligência espiritual, inteligência motora. Isso na palavra, resumindo, quer dizer sabedoria. Quando nós começamos a agir com sabedoria, nós começamos a ver que a dor, todas as dores passam. Qualquer dor que você tiver, vai passar. Ou passa agora, ou passa amanhã, ou passa após a morte. Mas a dor, ela é passageira. Ela vai passar. Mas o aprendizado que nós temos no processo, ele precisa ser eternizado. Porque se nós não eternizarmos o aprendizado, quando vier a situação a mesma amanhã, e nós não aprendemos com ela, nós tivemos a dificuldade em aprender com aquela dificuldade, nós vamos cair no mesmo erro. Aí você vai olhar, puxa vida, aquela pessoa, você viu aquela pessoa, ela caiu no mesmo erro. E às vezes você mesmo se olha no espelho e fala, mas de novo eu caí nessa. Sabe por quê? Porque o aprendizado não aconteceu. Não aconteceu o aprendizado. E nós precisamos aprender com toda e qualquer situação. É como a mulher grávida. Há um texto no livro de João, capítulo 16, versículo 21, que fala sobre esta dor que passa e que alegria que chega. A mulher, quando está para dar à luz, sente o quê? Tristeza, porque é chegado a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Olha que coisa maravilhosa. Então a mulher, quando vai para nascer uma criança, quando ela está prestes a dar à luz, a tristeza vem porque é anunciado para ela um momento de sofrimento. É como assim, você está tudo bem, está alegre, imagina a mulher feliz, alegre, porque ela está numa gestação, está num projeto em que ela queria o filho, que nascesse uma criança. Aí daqui a pouco alguém anuncia e fala assim, mas daqui a pouco vai ter dor. Daqui a pouco vai ter dor. E a pessoa entra naquele estado de parto, ou por uma cirurgia, ou de uma maneira de várias formas de parto, todavia fica a apreensão, fica a preocupação, sendo a forma de nascer a criança ou não.
É como se tudo na vida nós olharmos, e como se a gente às vezes ora, fala com Deus e reclama: Senhor, essa dor não passa, essa situação não finaliza, nada mais acontece diante daquilo que eu tenho falado com o Senhor. Mas a dor é passageira. Diga para o teu irmão: a dor é passageira, mas o aprendizado é eterno. Olha aqui, quando você quiser descer, pode, tá? Fica à vontade. É que eu falei para ele que ele precisava ter subido comigo. Aí ficou na mente dele, e agora ele falava que não queria mais, né? Mas fica à vontade, tá bom? Pode ficar à vontade, pregando aqui com o vô. Isso se chama, dessa dor que passageira, desse aprendizado que é eterno, se chama, que nós temos ouvido muito, processo. Embora esta dor seja intensa, esse momento que você esteja passando agora seja intenso, a Bíblia diz que essa temporariedade que acontece nela, ela tem um motivo, ela tem um propósito. E muitas vezes esse propósito nós não concordamos com ele, que é quebrar algumas estruturas velhas que estão diante de nós, e que nós não permitimos que elas sejam quebradas. Há pessoas que nasceram para serem dominadas. Olha para mim. Presta bastante atenção que Deus vai falar com você. A Bíblia diz assim, ó: o que o Filho vos libertar, se o Filho te libertar, você verdadeiramente vai ser livre. Sabe que isso significa que mulher nenhuma, meu irmão, pode colocar sobre você uma algema. Isso significa que homem nenhum, minha irmã, pode colocar você num casulo e ditar regras para a sua vida. Isso significa que nenhuma situação que vier sobre nós tem o poder para nos aprisionar, para nos acorrentar e dizer que nós não iremos sair daquela situação. Nada tem o poder sobre nós. E no momento em que vem essa situação de dor, Deus está vindo sobre nós e está nos quebrando a nossa estrutura, para mostrar que o teu marido não tem poder, que a tua esposa não tem poder, os teus filhos não têm poder, o teu dinheiro não tem poder, a tua inteligência não tem poder, a tua sabedoria não tem poder, a tua beleza não tem poder, nada tem o poder para manter você de pé, se não for o Senhor Jesus na sua e na minha vida. Só Ele tem esse poder. É no momento em que nós entramos em comunhão que não cessa, comunhão que não para. Então essa estrutura nossa é quebrada, é abalada para nos levar em um lugar novo. Olha para cá, crente. Deixa um pouquinho de andar com o pensamento no mundo e anda mais com o pensamento no reino. Enquanto você ficar criando ídolos no teu coração, você está afastando Jesus da sua vida. Enquanto você criar ídolos na terra, talvez o teu marido é o teu ídolo. Talvez a tua esposa é o teu ídolo. Talvez o teu emprego é o teu ídolo. Talvez a tua inteligência é o teu ídolo. Você subestima a sua inteligência e acha que ninguém está te mandando. E você tem demonstrado em vários lugares, inclusive nas redes sociais, quem manda em você. Quem domina a sua mente. Quem domina o seu coração. Porque o evangélico, ele não tem vergonha de demonstrar a sua fraqueza e a sua vida ridícula de falta de fé em Deus. O evangélico não tem esse problema porque ele perdeu o temor a Deus. Porque a pessoa pensa assim: Deus está tão longe, e Ele não é uma pessoa, Ele é uma coisa. Porque Deus é uma coisa, é um produto barato, que quando eu quero alguma coisa, e Ele por ser uma coisa, eu vou lá e peço uma coisa para Ele e Ele me dá. E nós não levamos a sério que Deus é uma pessoa em que entristece. É uma pessoa que olha para nós e chora. E nós achamos que Deus, Ele está tão longe de nós. E a Bíblia diz que Ele está junto de nós. A Bíblia diz que Ele está dentro de nós.
Então nós passamos a entender que o nosso Deus, ele não se personifica em um objeto, em uma estátua, em uma caneta, em um lenço, em um copo com água. O nosso Deus, ele se faz pessoa dentro de nós. Se me buscardes, serei achado de ti. Todavia, se me ridicularizar, ou seja, se me deixar, eu te deixarei. Voltar ao cristianismo, voltar ao princípio da adoração. Quando nós entramos na igreja, nós não adoramos o pastor, nós não adoramos a denominação. Quando nós entramos na presença de Deus, nós estamos adorando um Deus vivo. Quando nós saímos com a palavra e vamos para a nossa casa, e colocamos a palavra em prática, estamos adorando a um Deus vivo. Quando nós publicamos uma vida de adoração, estamos adorando ao Deus vivo. Mas quando fazemos o contrário, ridicularizamos a nossa fé, mostramos que nós somos ou estamos mais fracos e piores do que quando começamos. Por isso que no momento de luta, o adversário sabe com quem ele está lutando. O inimigo sabe aonde ele vai tentar destruir. Por isso que quando a dor vier sobre você, quando a dor chegar sobre nós, colocarmos na nossa mente que ela é passageira. Diga para o teu irmão, a dor é passageira. Diga, mas o aprendizado precisa ser eterno. Muitas vezes nós achamos que aquele momento e aquela dor vai nos definir para sempre. Muitas pessoas se entregam num momento de dor, se enclausuram. É por isso que às vezes nós brincamos e falamos que é muito sério esse negócio de evangélicos que não praticam o evangelho, que deixam de ser cristãos, exatamente pela quantidade de escândalos que nós vemos, de evangélicos, porque não são cristãos, de pessoas que se vendem. Esses dias eu estava vendo uma pesquisa, em que 30% das pessoas viciadas em jogos são evangélicos. Olha só, um evangélico que é viciado em jogo. Como que pode uma pessoa que se diz seguir os evangelhos, quer tentar a sorte em um jogo que é de azar? Como que a pessoa se prostitui para ter um benefício de alguns momentos na sua vida, em todos os sentidos? Então, quando a dor vem para nos quebrar, ela vem exatamente para nos moer como o trigo que vira pão. Primeiro o trigo é moído. Você olha, aquele trigo está lá, e daqui a pouco ele se torna o pão, algo bom para nos alimentar. Sim ou não? Quando a gente olha para aquele trigo virando pão, a gente fala, que maravilha que é essa? Sabe o que Deus quer tratar na minha vida e na tua? Arrogância. Às vezes, nós estamos tão arrogantes naquilo que nós pensamos ser e ter e conquistar, na posição que chegamos, porque nós achamos que tudo aconteceu, não, eu aconteci porque foi meu esforço, eu tenho porque eu fui bom, a arrogância vai subindo. Então Deus, ele veio diante de nós, ele tira essa arrogância, para nós vivermos na sua dependência, e é muito bom viver na dependência de Deus, diga amém. Porque uma pessoa que depende de Deus, ela é melhor naquilo que faz, amém? Fala, então, você será melhor. Profetiza sobre essa pessoa, diga, você será melhor naquilo que você faz, diga, com dedicação, amém? E não convenha, sabe, ficar com uma história triste, porque história triste todo mundo tem. Fala para o todo mundo tem uma história triste para contar. Então, o que fica depois da tempestade? Em segundo lugar, portas que se abrem no tempo da resiliência. Primeiro foi o processo, segundo a provisão. Depois do momento difícil, depois de um momento ruim, as portas que se abrem é no tempo do quê? Resiliência significa elasticidade.
significa dobrar, envergar, mas não quebrar. Resiliência, elasticidade. Estica, 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 solta, mas não quebra. Talvez agora, nesse momento, você está sendo uma pessoa resiliente. O livro de Apocalipse 3:8, ele traz menção exatamente sobre esta situação. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta, diga porta, aberta, e ninguém pode, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Tendo pouca força. Queridos e amados irmãos, talvez agora a tua força está pequena, essa situação não está passando, está sendo difícil para você, e só você e Deus sabe o que você está passando. Talvez o sorriso que você tem no rosto, não esconde diante de Deus o sofrimento que você está tendo, esconde diante das pessoas porque você é uma pessoa forte, e diante das pessoas e diante do inimigo, você está certo. Diga para o teu irmão, você está certo. Amém? Esteja com um sorriso nos lábios, esteja em pé, não se curve diante da situação, não se curve diante das pessoas, não se curve diante da dificuldade, porque afinal de contas é ir para cima, guerra é guerra, amém? A paz não se constrói com paz, a paz se constrói com guerra. A Bíblia diz que para nós vencermos e para que nós possamos ser salvos, nós vamos conquistar o reino à força. Nós temos que ter força, meus irmãos. No momento em que você está sendo atingido durante o processo, diante de uma situação, a Bíblia diz que Deus vem com a provisão. Talvez você fale assim, isso aí não acaba. Só que no momento em que esta porta se abre, e ela só vai acontecer, só vai se abrir realmente, quando você atravessar pelo corredor. E talvez o corredor seja aquele corredor, como que é que chama? A gente fazia muito isso no quartel. Polonês, corredor polonês, e o pau come no corredor polonês. No meu alojamento, eu era o alojamento 61, e nós falávamos que o nosso alojamento no quartel era o 61º BP Choque. Ninguém entrava no nosso alojamento sem pedir permissão. Ali tinha, cada lado do alojamento tinham 12 beliches, então, dentro do nosso alojamento eram 48 pessoas, 48 marmanjos. Olha aí, mestrão. E tinha no dia da defesa pessoal que a gente fazia, e o mestre foi lá e ele ficou na porta do alojamento. Ela falou, alguém foi entrar, uma pessoa, os 2 primeiros beliches, olha só, os 4 do primeiro beliche, olha que comando era esse, já ficavam de pé na porta quando alguém chegava perto, os 4 já ficavam de pé. Os outros, eles falavam assim, atenção, todo mundo pegava o travesseiro. Quem vai entrar? Não vou entrar, só vai entrar se pedir permissão. Se não pedir permissão, não entra. Não, eu vou entrar, não pede permissão, e a pessoa não quer pedir permissão. E esse amigo nosso, o mestrão, foi lá entrar. Foi entrar, dava aula de defesa pessoal para a gente, falou, não entra que o pau couro vai comer. Porque quando entra na porta e colocou o pé para dentro, os 4 primeiros têm a função do quê? Jogar para fora? Não, jogar para dentro, para aprender a lição. O mestrão foi lá e os caras da porta, os primeiros 4 da porta, era gente guarda-roupa. Não era desse tamanhozinho, era guarda-roupa. Abraçaram o mestrão, jogaram para dentro e o corredor polonês começou a suar, que ele teve que ir para fora de uma vez. Muitas vezes, nós passamos no corredor polonês. Nós somos, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, que como esmiuçado é a penha. Às vezes nós somos amassados. Nós somos injuriados, somos caluniados, sofremos dor de parto, mas esse momento, ele passa. Quando nós entramos no corredor da porta que se abriu, enquanto não entrarmos no corredor com coragem, a porta vai continuar fechada. Ela vai se abrir, nós entramos no corredor, se nós ficarmos ali parados, e não tivermos ousadia de passar pelo corredor,
Talvez o corredor do processo, o corredor dali da provisão, que quando nós chegarmos diante de nós, a porta vai se escancarar. Mas diante do corredor, Deus vai lhe dar a provisão. A provisão é proteção para você. Deus vai guardar a tua entrada, recebe aí. Deus vai guardar a tua saída. Deus vai proteger você em todos os sentidos. Vai guardar a tua mente, vai guardar tudo aquilo que você se propor diante dele. Às vezes nós queremos forçar a maçaneta. Diga para o teu irmão, não força a maçaneta. Ela pode quebrar. Porque às vezes nós estamos feridos, estamos no corredor e a porta está lá. E a pessoa fala assim, eu tenho que sair dessa, eu tenho que sair dessa. E ela quer abrir a porta pela sua própria força. Ela força a maçaneta. Ela quebra a maçaneta e ela não vai conseguir a porta. Porque ela quer abrir uma porta que ela não pode. Esse texto que nós lemos diz que a porta quem abre é o Senhor. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Deixa para o teu irmão, olha para o teu irmão e diga assim para ele, deixa Deus abrir a porta para você. Então quando Deus abre esta porta, Ele não mostra apenas a saída, Ele mostra o horizonte. Ele mostra o caminho. Ele mostra a direção. E no caminho, no horizonte, na direção que Deus nos coloca e nos manda, tem tudo o que nós precisamos. A tua geração será muito abençoada. Talvez você está buscando agora uma provisão no emprego, de um relacionamento, de uma nova oportunidade. A resiliência vai dar isso para você. E quando chegar diante de você, o nome do Senhor será glorificado. Então, o que fica depois da tempestade? Número 3, o filtro da gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 18. Em tudo dai, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para em tudo dai graças. Quando a dor vai embora, ela quer levar a nossa alegria junto. Quando a situação passa, a gente pensa assim, puxa vida, que situação difícil que eu estou passando agora. Mas daqui a pouco ela passa. Se nós não tivermos esse filtro da gratidão, que é exatamente a postura que nós precisamos ter, nós temos que criar um filtro para a gratidão. Para cada situação, olha só, para cada situação, para cada momento, para cada pessoa que entrou na nossa vida e que nos abençoou, ainda que por um pequeno momento, nós temos que começar a criar esse filtro. Filtro das pessoas que Deus prepara. Sermos gratos a elas. Filtro para a situação que chegou diante de nós e sermos gratos pelaquela situação, porque foi ela que nos abriu o olho, nos colocou diante da porta, nos fez passar pelo corredor com resiliência, chegamos diante de nós, forçamos a saída, Deus não permitiu que a porta se abrisse, porque nós forçamos para não quebrar, mas pela nossa resiliência, Ele abriu e mostrou o horizonte, mostrou o caminho que a gente precisava percorrer. E é este tempo, é neste lugar que Deus quer te levar. Você está talvez agora no corredor, e talvez há uma mágoa no teu coração, ou um ressentimento. Tira isso do teu coração, tira esse ressentimento do teu coração, libere o perdão. Não precisa mais jantar com essa pessoa, não precisa mais almoçar com essa pessoa, não precisa mais tomar o café da tarde que você tomava com essa pessoa. Você pode se relacionar, mas você não precisa sentar na mesa que você senta, porque a mesa que você senta é santa. Você não precisa mais querer ter esta pessoa junto com você, andar todos os dias com você, acordar com você, dormir com você. Mas pastor, eu não durmo com as pessoas assim, eu não acordo com as pessoas assim. Não? Quando você tem mágoa de uma pessoa, quando você tem ressentimento de uma pessoa, eu vou mais longe agora, você dorme com ela,
Você acorda de madrugada com ela. Você acorda pela manhã com ela. Durante o dia você anda com ela e você termina o dia com essa pessoa. Porque você tem mágoa, ressentimento, angústia e dor. E quando você lembra daquela pessoa, o seu dia, o seu mundo desaba. Então é melhor liberar. Diga para o teu irmão, libera esse coração de pedra. Diga assim, bonito, libera esse coração de pedra. Libera o perdão. Porque quando a outra pessoa fizeram contra você um ato de vingança ou de qualquer situação, você vai olhar e vai falar assim, ó, pode fazer o que quiser, não tenho mais nada contra você. Ela fala assim, ah não, então fala assim, ó, mas eu não ando com você, não comungo com você, não quero almoçar com você, não quero jantar com você, se tem uma festa que você está, também não quero estar, não quero ir, sabe por quê? Porque para mim, você não existe mais. Nossa pastor, isso é muito rancor, não, não é não. Isso é ter inteligência espiritual. Porque tudo que uma pessoa quer, quando você está com mágoa contra ela, é continuar te atingindo. Até quando você vai deixar aquela situação ser um monstro na tua vida e te destruir? Isso também é evangelho. O que sobra no fundo do coração? Gratidão. A gratidão, ela precisa ser expressa, exatamente porque nós suportamos o pior momento da nossa vida. Momento em que talvez não tinha ninguém para te ajudar, mas Ele estava lá para te ajudar. O Senhor Jesus estava lá para te ajudar. E quando você sair daqui da igreja, você que acompanha pela internet, no momento em que você estiver no seu lugar e se sentir só, eleva o pensamento ao Senhor, porque Ele virá sobre você. Ele vai tirar a mágoa, o ressentimento, a dor e vai lhe mostrar o caminho. E no momento que Ele mostrar, essa gratidão vai estar sempre ao teu lado. Jesus estará ao teu lado. Porque a gratidão nos afasta de pessoas. Nós não conseguimos conquistar as coisas se não nós tivermos pessoa diante do nosso lado. Então tire esta frase, sabe aquela frase de internet, de Instagram, de TikTok, quanto mais eu me aproximo das pessoas, mais eu amo os animais. Sabe essa frase? Besteira isso daí. E normalmente essa frase é direcionada. E às vezes a pessoa que ela está direcionando, nem sabe. Às vezes a pessoa nem sabe que ela está direcionando para ela. Porque a pessoa criou um mundo de mágoas e ressentimentos, onde a vida dela é só aquilo. Então, o quanto mais somos gratos, mais nós queremos pessoas diante de nós. A vida é feita com pessoas. Se nós abençoarmos as pessoas, nós vamos amar os animais. Nós vamos cuidar dos animais. Se nós não amarmos as pessoas, nós vamos odiar os animais. Quanto mais gratidão nós temos pelas pessoas, mais Deus coloca diante de nós pessoas boas e afastam diante de nós pessoas ruins. Você quer diante de você pessoas boas ou você quer diante de você pessoas ruins? Não precisa responder, né? Então, diante de Deus, quando nós oramos, Deus vai preparando pessoas boas e vai tirando as ruins. E deixa eu declarar sobre você, você não vai nem precisar fazer força. Elas vão sair porque Deus tirará elas do seu caminho. E você será uma pessoa muito abençoada. Eu não tenho problema com pessoas. Eu penso que todas as pessoas precisam ter oportunidades na vida, como eu tive e como você tem. Cada pessoa vai fazer da oportunidade que recebe um prato. Algumas farão um prato amargo e outras farão um prato doce. Fique com essa palavra, coloque a mão no seu coração, que eu quero orar para a sua vida, para que aquilo que ficar depois da tempestade, seja coisas excelentes. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro agora pela vida, meu Pai, desta pessoa, esta pessoa que busca a Tua presença,
esta pessoa, meu Pai, que está tendo o encontro, ó Deus, com a Tua palavra. Que a cada dia, meu Pai, esta pessoa possa acreditar, ainda que se o sol se pôr, ainda que a situação controversa chegar diante, meu Pai, desta pessoa, ela esteja apta, ó Deus, a se relacionar, a buscar de uma maneira ímpar, ó Deus, a Tua presença que vai trazer sobre a vida dela cura, o renovo e a restauração, porque o que vai ficar depois da tempestade será atos de gratidão e pessoas, meu Pai, que estarão abençoando a caminhada, meu Pai, deste irmão, desta irmã, desta pessoa que tem dedicado ao Senhor, meu Pai, tempos em buscar, ó Deus, em perguntar, em interrogar, muitas vezes a sua vontade. Meu Deus, coloca a Tua força agora, coloca a Tua cura, ó Deus, no corpo, na alma, no espírito, meu Pai, dessa pessoa. Que o Senhor venha tirar toda a perturbação mental, que o Senhor venha tirar todo o desgaste, meu Pai, que esta pessoa possa estar tendo nos seus pensamentos. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus.